E aí, gente, tudo bem? Vocês não costumam me ver muito por aqui não, né? Mas nesse ano de 2026 eu resolvi fazer uma coisa diferente e passar a fazer aqui nas redes sociais uma coisa que eu não costumo fazer, que é falar sobre música, uma das paixões aí da minha vida, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer aí. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Vou começar aqui fazendo uma lista, que já está meio atrasada, dos discos que eu mais gostei de 2025. O primeiro que eu vou falar aqui é o disco Beloved do Giveon, que é um artista que já vinha fazendo sucesso aí nos últimos anos, com alguns hits e tal, mas olha, esse provavelmente é um dos discos mais surpreendentes que eu ouvi em 2025. O cara tem um timbre espetacular, as músicas são excelentes, e a produção toda do disco é extremamente bem feita. Você consegue enxergar todos os detalhes. Enxergar é ótimo, né? Você consegue ouvir todos os detalhes muito bem e as músicas são muito boas. Eu recomendo para todo mundo que gosta dessa sonoridade de soul, de R&B. Beloved do Giveon, não deixe de assistir, não deixe de ouvir, evidentemente. O segundo é o Caro Vapor, que é o disco do Dom L, lançado no ano passado. Ele mesmo deu várias entrevistas dizendo que ele estava procurando novas camadas sonoras para o estilo que ele ficou famoso nos últimos anos aí, no rap, no hip hop brasileiro. Eu considero o Dom L já há muitos anos um dos melhores no que ele faz no Brasil. E eu acho que essas novas camadas sonoras deram uma revitalizada no som do Dom L, trouxe o som dele para muita gente que não conhecia. O Dom L é um dos melhores do Brasil nesse negócio de rap já há muito tempo, e eu acredito que esse disco é mais uma prova disso. Ouçam Caro Vapor 2, qual a forma de pagamento. Agora a gente vai falar sobre o Let God Sort Them Out, que é o disco do Clipse, que voltou depois de 16 anos sem lançar absolutamente nada, como duo, né, formado pelo Malice e pelo Pusha T. E olha, que disco absurdo, cara. Já começa com Birds Don't Sing, com participação do John Legend, que é um cara que eu gosto muito. Tem também participação do Kendrick Lamar, do Pharrell Williams, enfim, tem muita gente boa nesse disco. E é uma prova que às vezes uma volta às atividades pode fazer bem para um artista que está há muito tempo lançando disco solo e tal. Eles resolveram voltar como um duo. Eu vou te falar, que disco espetacular, meu irmão. Olha, os caras arrebentaram mesmo. Produção excelente, faixas muito boas mesmo. Se bobear, acho que é um dos melhores discos de hip hop da década, que obviamente ainda está acontecendo. A gente vai ver o que vai ser lançado aí nos próximos anos, mas eu acho que é um disco muito bom, vale demais a pena ouvir. E a quarta dica, né, a quarta opção aí nos melhores discos de 2025, eu não podia deixar de falar dos queridinhos, né, Freddie Gibbs e The Alchemist. Eu acho que eles são uma dupla extremamente vencedora, que lançaram discos muito bons nos últimos anos. Acho difícil a gente pensar em algum disco dos caras que não seja, no mínimo muito bom. Alguns são excelentes. O Freddie Gibbs é um cara extremamente versátil para falar sobre vários assuntos. E esse é, obviamente, mais um disco muito bom que mostra que em time que está ganhando não se mexe. Ouçam Alfredo 2. O quinto dessa lista aqui, que não segue uma ordem de preferência, né? Eu só fui lembrando e colocando aqui, é o disco Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer, né? Como é que a gente pode deixar de falar do BK? O BK, que é um dos maiores rappers do Brasil nos últimos anos. Ele decolou já tem alguns anos aí, continua jogando num nível altíssimo. Eu devo dizer que provavelmente não é o meu álbum preferido do BK, mas eu acho que ele mostrou algumas facetas que anteriormente ele não tinha conseguido demonstrar em outros discos. Deixando claro aqui que, apesar de não ser um dos meus álbuns preferidos dele, eu considero um álbum muito bom, que provavelmente na discografia de muita gente seria o melhor disco. Mas apesar de
de algumas ressalvas aí com relação a algumas faixas e tal, eu acredito que seja um disco muito bom, que vale a pena ouvir. Essa próxima aqui é a dica de ouro dessa lista, cara. Não me lembro exatamente como foi que eu tive acesso a esse material, mas eu fui ouvir um disco chamado Quando a Água Baixar, do produtor Babidi, aqui do Rio de Janeiro. Então ele é um produtor daqui do Rio, que conhece muito bem a realidade do Rio de Janeiro, e é um disco que fala sobre racismo ambiental, preconceito climático e as implicações e consequências das enchentes aqui no Rio de Janeiro, que é uma mensagem que muita gente desconhece, que é uma realidade que muita gente desconhece. Então, assim, o disco é absolutamente impecável, as participações são muito bem escolhidas para as canções desse disco, a mensagem é foda. Quem tiver algum interesse em hip hop aí, principalmente vindo do Rio de Janeiro, tem que pegar esse disco e escutar agora, porque foi certamente um dos melhores discos de hip hop do Brasil em 2025. Tem que ouvir. O próximo da lista é o Debí Tirar Mais Fotos, do Bad Bunny, que se tornou um dos maiores artistas do mundo aí nos últimos anos. Tem uma estética foda e um som latino-americano aí no melhor sentido. O cara agora vai tocar no Super Bowl. É uma participação polêmica, porque está tendo todo um contexto nos Estados Unidos contra a imigração, e a participação de um cara como esse, nesse contexto, numa festa de intervalo da decisão do principal campeonato de futebol americano, né, do mundo, é algo extremamente significante. Ele fez nos últimos anos aí grandes participações no Saturday Night Live, em outros programas da TV americana, e mostra que o som do cara é muito coerente com a mensagem que ele quer passar, com a estética que ele quer passar com o som dele. Você tem que ouvir esse disco. Cara, esse aqui foi uma descoberta tardia do ano de 2025, mas eu acredito que foi uma das mais recompensadoras, assim, e que ainda vem me fazendo apaixonar por várias faixas diferentes a cada audição que eu tenho do disco O Mar para Cada Um, da Lued Luna. Puta que pariu, que disco absurdo, cara. Ela já era conhecida da galera da MPB, que escuta muito MPB aí nos últimos anos, mas pô, a sonoridade que ela escolheu para esse disco, todas as experimentações sonoras que ela decidiu fazer nesse disco aqui, mostraram que foi um acerto enorme, e ela merece muito tudo que ela está conquistando a partir desse trabalho. Ouçam O Mar para Cada Um, porque tem muita faixa muito bem feita, então esse disco merece a sua audição. O penúltimo da lista é um disco de uma banda que eu acho que só lança disco bom desde 2011. E esse aqui mantém o padrão de qualidade. Eu tô falando do Private Music do Deftones. Cara, esse aqui mantém totalmente o padrão de qualidade que a banda vem fazendo aí nos últimos anos. E olha, que disco fantástico, cara. Porque em 2011, quando a banda voltou e passou a lançar discos com uma frequência considerável, tinha essa dicotomia entre a barulheira e as faixas mais calmas, assim, com uma coisa meio ambiente, uma ambiência muito diferente, uma coisa meio de noise. Eu acredito que é mais uma demonstração que o Deftones está amadurecendo musicalmente a cada disco, e é um CD muito bom que já ocupa um lugar muito alto na discografia do Deftones. Vale a pena ouvir, fantástico. E por último, nessa lista aqui, a gente vai falar do Jacob Collier, que lançou mais de um disco ano passado, inclusive, mas o que eu preferi falar aqui para encerrar essa lista dos melhores do ano passado é o disco The Light for Days, porque é sempre muito bom você ver um talento como o Jacob Collier, que é um talento indiscutível, mas muita gente
nunca conseguiu se conectar com a música dele, até pelo excesso de produção, por coisas que muita gente considera atitudes meio flamboyantes, do jeito de se comportar, do jeito de fazer coro no palco e tal. Tem muita gente que não gosta disso. Mas quando você pega um disco desse que se volta para uma sonoridade mais intimista, você consegue perceber o quão maduro musicalmente o Jacob Collier consegue ser em conseguir transformar músicas com apenas violão, alguns instrumentos acústicos ali. Ele consegue criar uma sonoridade muito bonita, intimista, e que leva o ouvinte para outros lugares em relação ao que se conhece geralmente na carreira desse artista, né? Então eu recomendo muito para quem não gosta do Jacob Collier talvez ter uma opinião diferente a respeito desse artista. Bom, é isso aí, essa lista termina por aqui, e esse ano de 2026 eu vou fazer outras listas, só que num projeto que eu ainda não posso falar, mas em breve vocês vão conhecer, vão saber mais. Valeu, gente, até a próxima, tchau!